Olá, paz do Senhor Jesus, irmãos. Nós estamos aqui novamente e eu sou a serva do Senhor, a Tainá. Paz do Senhor Jesus, irmãos. Aqui é o servo Edivan, somos do canal Dia do Senhor. E hoje nós estamos trazendo mais um estudo para fortificar a vida dos irmãos. Nos esforçamos aqui para buscar na palavra para nós compreendermos o Espírito de Deus e o Espírito do mundo. Que o Espírito de Deus, o próprio Senhor Jesus enviou para que nos fortalecesse e fizesse lembrar de todos os feitos do Senhor Jesus para nós combater o Espírito do mundo. Amém, irmãos? Então nós vamos dar continuidade, vamos ler a passagem de Mateus capítulo 4, onde fala a tentação no deserto, onde o Senhor Jesus ele passou a tentação pelo Espírito do mundo, que é o próprio diabo. Amém, irmãos? Tainá vai dar continuidade. Isso. E hoje, através desse estudo que a gente vai ler sobre Mateus, e depois tem alguns outros capítulos que vai dar o discernimento, né? Hoje vocês vão compreender o que foi essa tentação, né? A tentação de Jesus que se diz em Mateus 4, entendeu? Eu peço que os irmãos abram o coração, para os irmãos entenderem aquilo que a palavra vai falar com os irmãos, porque a palavra de Deus ela é poderosa e o que a gente quer é passar a palavra de Deus para os irmãos com muita alegria, com muito amor, com muita paz e que venha tocar no coração dos irmãos, amém? E se você já está gostando do vídeo, já vai deixando seu joinha aí no vídeo, deixa um comentário e vamos que vamos. Vamos então começar. Vai ser Mateus capítulo 4, versículo 1. Então, foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Aqui, irmãos, a gente pode perceber que no versículo 2 fala, e Jesus, tendo jejuado 40 dias e 40 noites. Ele não jejuou só os 3 dias da tentação dele, né? O texto já está bem claro, ele jejuou nos 40 dias e 40 noites Jesus, ele jejuou. E aqui no finalzinho fala, e teve fome. E no finalzinho do versículo 11, a gente vai ver que poderoso que vai ser, amém? Amém, irmãos. Aí só para confirmar, que tem os 4 evangelhos. No evangelho de João ele não testificou sobre a tentação do Senhor, mas o evangelho de João é muito espiritual, fala tremendamente do amor do Senhor. Mas nós vamos ler Lucas capítulo 4 e também vamos ler Marcos 1, só para testificar como que o Senhor Jesus foi conduzido ao deserto, tá bom, irmãos? Lá em Lucas capítulo 4, versículo 1 e 2 também vai dizer conforme o Senhor foi, só que sempre vai acrescentar algo poderoso da parte de Deus. Lucas 4, versículo 1. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Versículo 2. E 40 dias foi tentado pelo diabo. Naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminado eles, finalmente teve fome. Assim como a serva Tainá tem comentado no Mateus 4. Só que Mateus 4 está bem mais completo, irmãos. Só que nós também vamos ver aqui em Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1, versículo 12 e 13. E logo o Espírito o impeliu para o deserto. E ali esteve no deserto 40 dias, tentado por Satanás. E vivia entre as feras, e os anjos o serviam. Só para você ver, irmãos, que todos os evangelhos pegou a classificação de cada um dos apóstolos. O apóstolo Mateus, ele pegou tudo quanto o Senhor tem dito, e Marcos e Lucas, Marcos conduzido e ensinado por apóstolo Pedro, e Lucas ensinado pelo apóstolo Paulo. Então você vê que o conjunto dos evangelhos, ele completa toda a história e toda a trajetória do Senhor Jesus, para você ver que o entendimento, ele se une, para você ver que o Senhor foi para o deserto pelo Espírito Santo e cheio do Espírito Santo, não houve fraqueza nenhuma no Senhor. Mesmo o Senhor tendo fome, mas o Senhor estava pleno do Espírito, amém? E nós vamos ver agora as tentações do Satanás contra o Senhor cheio do Espírito Santo. Ele não teve fome justamente por isso, Porque quem conduziu ele até o deserto foi o próprio Espírito Santo de Deus, Glória a Deus. Isso é muito lindo. São detalhes, que a gente precisa prestar atenção na palavra de Deus, porque a gente vai lendo, a gente vai disparando assim, a gente nem presta atenção em cada ponto, em cada vírgula, em tudo que o próprio Espírito Santo vai mostrando pra gente. Então vamos começar a prestar atenção em detalhes. Começa a ler a palavra de Deus, mas lê com calma, pra que o próprio Espírito Santo possa te ajudar a discernir melhor, amém? Glória a Deus. Vamos então continuar.
E, chegando-se a ele, o tentador, ou seja, o diabo, disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: Ele quem? Jesus, tá bom? Jesus respondeu para Satanás: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Glória a Deus, irmãos. Nós vemos a primeira tentação do Filho de Deus contra o espírito do mundo, o próprio Satanás. Satanás, ele veio oferecer um pão para o Senhor, mas primeiramente Satanás quis dar uma ordem para o Filho de Deus. O Senhor Jesus, ele está representando a igreja, irmãos. O próprio noivo está mostrando como que a noiva vai suportar e resistir ao espírito do mundo. Por isso que o Senhor, ele nos deixou isso, para que nós nos fortalecemos e nós sabemos qual é a voz do Espírito Santo e qual é a voz do espírito do mundo. Porque só o Senhor Jesus estava no deserto, mas ele ensinou os apóstolos. Os apóstolos, eles pegou o entendimento do Senhor e transmitiu para a igreja. E hoje nós estamos aprendendo. E o Senhor falou: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. O inimigo queria dar uma ordem para o Filho de Deus usar o poder de Deus. Mas o próprio poder de Deus estava ali, irmãos. Vamos compreender qual era o pão? João capítulo 6, do versículo 48. Eu sou o pão da vida. O próprio Senhor Jesus é o pão da vida. E o diabo queria alimentar o Filho de Deus. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná do deserto e morreram. Versículo 50. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Glória a Deus. E o pão que eu der é minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Versículo 57. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai. Assim que de mim se alimenta, também viverá por mim, em Cristo Jesus. Versículo 58. Este é o pão que desceu do céu, não como de vossos pais, que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Versículo 63. O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Então aí já descobrimos, irmãos, a primeira tentação do diabo. O diabo quis oferecer o alimento da terra, o alimento da carne. Porém, o Senhor, ele tem o alimento do Espírito. E é o próprio Senhor Jesus, o pão da vida. Meus irmãos, essa é a primeira tentação, onde nós não devemos dar ouvido ao Espírito do mundo e ouvir o Espírito de Deus, se alimentar de Cristo Jesus. Amém, irmãos? Amém. Agora nós iremos ler o versículo 5 e vai falar sobre a segunda tentação. Então o diabo o transportou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo. Versículo 6. E disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em pedra alguma. Olha como Satanás é, né? Versículo 7. E disse Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Já vemos aí, irmãos, a segunda tentação de Satanás sobre o Filho de Deus, né? Só que Satanás, ele usou a própria palavra contra o Filho de Deus. Ele usou o Salmo 91. E nós vamos descobrir isso. Segunda tentação contra o Filho de Deus, e o Filho de Deus ensinando a igreja a suportar o espírito do mundo, Satanás, o diabo. Salmo 91, versículo 11. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos, e eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra alguma. Satanás citou Salmo 91 para o Filho de Deus. Porém, ele tentou o Filho de Deus. E o Filho de Deus chegou e falou: Não tentarás o Senhor teu Deus. O Senhor também usou a própria palavra, porque Ele é a palavra, irmãos. Então, o Senhor está ensinando a igreja a resistir o diabo. Irmãos,
Muitas pessoas estão sendo conduzidas pelo espírito do mundo. Só que o próprio Filho de Deus, ele está nos ensinando a viver pela palavra e obedecer ao Espírito Santo de Deus. Vamos ver? Explicação. Deuteronômios, capítulo 6, versículo 16. Não tentareis o Senhor vosso Deus, como o tentastes em maçã. Isso aqui foi o que o próprio Senhor Jesus falou para Satanás. Por que o Senhor falou desta passagem de maçã? Foi aonde o povo que o Senhor libertou do Egito, lá no deserto, ele estava passando sede. E eles começaram a murmurar, falando assim que o Senhor tinha libertado eles do Egito para trazer para morrer no deserto de sede. Porém, o Senhor conduziu Moisés para chegar até a pedra, que tocasse na pedra com a vara e de lá saísse água. E sustentou o povo. Porém, o Senhor lembrou da maldade do povo. Porém, o Senhor lembrou que o povo tentou o próprio Senhor. Amém, irmãos? Só que olha o entendimento de Tiago, livro de Tiago, capítulo 1, versículo 13. Ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Então, se o diabo está te tentando, irmãos, é só você dizer igual o Senhor diz: não tentarás o Senhor teu Deus, porque você é filho de Deus. Se você aceitou Cristo, você é filho de Deus. Então é só você resistir e não tentar ninguém só por você ser tentado, amém, irmãos? Porque senão você está ouvindo a voz de Satanás, o espírito do mundo. Porém, o Espírito de Deus, ele te dá mansidão, domínio próprio. Aí você vai ser o sal e a luz na terra, amém, irmãos? E você vai espelhar Cristo para que as pessoas também possam ver Cristo em você. E cada um possa se encher do Espírito Santo de Deus, amém, irmãos? Segunda tentação. Vamos para a terceira tentação? Só uma observação. Quando a gente está cheio do Espírito Santo de Deus, né? Cheio da sabedoria do Pai, quando a gente é tentado, a gente age com sabedoria, né? A gente não vai... Se a gente é tentado, né? Vem uma pessoa, né? Tá dominado pela mente, né? Pelo inimigo. E ela vem falar algo pra gente. A gente, cheio do Espírito Santo de Deus, cheio da sabedoria do Pai, a gente não vai revidar aquilo que aquela pessoa trouxe pra gente, né? Tipo, a gente já vai querer crescer aquela ira, né? Mas não, quando a gente tá cheio do Espírito Santo de Deus, a gente vai saber conduzir aquilo para o bem, né? A gente vai conduzir aquilo pro bem daquela pessoa. A gente poder ajudar ela, né? E não cair na tentação que o inimigo tá tentando trazer pra nós, né? Era isso que eu queria falar. Agora vamos continuar. E o próprio Senhor também falou: seja perfeitos como o vosso Pai é perfeito. Se assemelhamos ao Pai, amém, irmãos? É verdade. Glória a Deus. Vamos dar continuidade. Então, a terceira tentação, versículo 8 ao 11. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhes: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. E Jesus disse-lhes: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele servirás. Então o diabo deixou. E olha, presta atenção agora no finalzinho que eu falei para os irmãos do versículo 2. O versículo 2 fala assim: tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Olha no versículo 11. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. É lindo demais essa palavra. Glória a Deus. Terceira tentação. O diabo, ele tentou com a palavra, irmãos. O diabo também usa a palavra. Ele conhece a palavra para tentar os próprios filhos de Deus. Quem é filho de Deus? Todo aquele que crê no nome do Senhor Jesus e guarda os mandamentos do Senhor. Ele se torna filho de Deus através de Cristo Jesus. Amém, irmãos? E a terceira tentação, o inimigo ofereceu a glória do mundo. E muitas pessoas perguntam: Deus criou o mundo? Sim, mas o reino ainda não é do Senhor. O Senhor é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, mas o Senhor está lá à destra do Pai. Ele vai vir reinar. Mas quem está reinando é o príncipe deste mundo, é o espírito do mundo, é Satanás, o diabo. E ele está oferecendo a glória da terra para tirar você da presença de Deus, irmãos. Você está dobrando os joelhos para pedir algo da terra? O Senhor está falando: buscai as coisas do alto, buscar o reino do céu, a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. É verdade. Então, você está ouvindo o Espírito de Deus ou você está ouvindo o Espírito do mundo?
Porque o Espírito de Deus, ele faz você buscar as coisas do alto, onde o seu tesouro está escondido. Está lá no reino de Deus, irmãos. Amém? Só para ter um entendimento maior, a serva Tainá vai ler Tiago 4, que vai explicar essa última tentação que o inimigo ele tenta a igreja de Deus. Porque o Filho de Deus ele foi 100% aprovado, amém, irmãos? Ninguém pode falar que o Senhor teve fraqueza, porque o Senhor estava cheio do Espírito Santo de Deus. Amém? Amém. Vamos então ler Tiago 4. Tiago 4, versículo 4 até o 7, que diz assim: Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Olha a pergunta que Tiago está fazendo para as pessoas, né? É muito forte. Vou ler novamente. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Tiago já fez a pergunta e ele mesmo já deu a resposta. Acho que o povo nem soube nem responder, na verdade, que o Tiago já tinha perguntado naquele momento, né? Acho que o povo falou assim, né? Nossa, o que será que o Tiago está tentando nos passar, né? E Tiago, cheio do Espírito Santo de Deus, né? Dando essa repreensão para as pessoas, né? Ensinando ela que a amizade do mundo, as coisas do mundo, não constitui esse amigo de Deus. A gente não pode ter as coisas do mundo dentro de nós e ao mesmo tempo ter as coisas de Deus dentro de nós, entendeu? O reino de Deus não subsiste, né? Como que é aquela palavra? Ele não habita em dois templos, alguma coisa assim, eu não me recordo. Reino dividido não subsiste? Isso, era isso mesmo que eu queria falar. Então a gente não pode ter coisas dentro da gente que seja dividida, entendeu? Ou a gente tem Deus, ou a gente tem o espírito do mundo, na verdade, né? Então vamos continuar. Ou cuidais vós que em vão diz a Escritura: o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Olha só que lindo. O Espírito Santo de Deus, ele tem ciúmes de nós. O Espírito Santo que habita em nós, ele tem ciúmes. Porque ele não quer que a gente pratique essas coisas do mundo. Ele não quer que o diabo venha fazer parte da nossa vida, do nosso dia a dia. Não. O Espírito Santo de Deus, ele tem ciúmes do nosso corpo, do nosso templo. Porque o nosso templo ele tem que ser purificado para o próprio Espírito Santo poder reinar dentro da gente. Amém, irmãos? Antes da maior graça. Portanto diz, Deus resiste aos soberbos, dá porém graça aos humildes. Versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, isso aí, o próprio Tiago ele já entendeu a terceira tentação que o inimigo fez para o Senhor Jesus, o Filho de Deus. Só que o Senhor Jesus estava ensinando a igreja, irmãos. O Senhor Jesus estava sozinho no deserto. Mas quando o Senhor Jesus passou por isso, ele ensinou a igreja, porque a igreja também vai passar por isso. O Senhor Jesus, ele venceu o mundo. E quem governa o mundo? É o diabo, Satanás. Então o Senhor fala que todo aquele que crê nele e seguir as obras dele vencerá o mundo. Então o Senhor estava ensinando como vencer o mundo. Por isso que sujeitai a Deus, resistir ao diabo, e o diabo fugirá de vós. Quando a serva Tainá falou que não tem como você servir a Deus e servir ao mundo, Isso. É verdade. Porque a própria palavra de Deus fala que não tem como servir dois senhores. Deus ele está no céu, nas alturas. Quem está na terra governando é o espírito do mundo, é o diabo. Vamos entender na palavra o que a serva Tainá estava explicando para vocês, irmãos. Mateus, capítulo 6, versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar ao outro, ou se dedicará a um e desprezará a outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas, ou não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon também é um espírito do mundo, das riquezas. Então, que riqueza é essa? O espírito do mundo ele te oferece a glória da terra, porém a glória de Cristo está lá nas alturas. Um corpo celeste, glorificado, transformado, uma vida eterna para sempre. É isso que o Senhor Jesus está oferecendo para vocês, irmãos. Buscar o reino do céu, a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. As demais coisas são outras coisas. O Senhor quer que você busque o reino do céu, a sua justiça, irmãos. Por isso, ouvir a voz de Deus, o Espírito Santo, e resistir o espírito do mundo, a voz do diabo, que, irmãos, muitas pessoas estão ouvindo a voz do diabo.
Agora, só para entender o propósito de Deus, irmãos, para encerrar o estudo. 3 tentações que o Filho de Deus passou que era para ensinar a igreja. Nem só de pão viverá o homem, de toda palavra que vem da boca de Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus, porque o Senhor Deus não tenta e ele não pode ser tentado pelo mal. Segunda tentação. Terceira tentação. Satanás quer oferecer a glória da terra para você o adorá-lo. E tem muita gente fazendo isso, né? Dobrando o joelho. Muita gente dobrando o joelho e adorando essas riquezas, pedindo pra Deus casa, pedindo pra Deus um carro, coisas assim. E Deus, ele não quer isso. Deus, ele quer que você busque a ele, porque o que ele tem preparado pra você é muito maior do que uma mansão, do que coisas, um iate, coisas assim, uma Ferrari, uma BMW. Deus, ele tem coisa muito maior que isso, porque lá no céu, quando você for transformado, você vai pisar em ouro polido. Você vai ver coisas maravilhosas no reino dos céus. E isso é muito gratificante para quem tá desejando, como que eu posso te explicar? Purificar o seu templo, né? Purificar a casa de habitação do próprio Espírito Santo de Deus, né? Então, irmãos, aonde tiver o teu tesouro, ali estará o teu coração, irmãos. Por isso que o teu tesouro tem que estar no reino do céu. E aí o seu coração vai estar firmado no reino do céu junto com o Senhor Jesus, amém? E agora, para encerrar, irmãos, vamos entender o que o Senhor Jesus disse em João 12, versículo 27. O que o Senhor Jesus disse ao Pai e a respeito do mundo e a respeito ao príncipe, o espírito do mundo. João 12, 27. Agora minha alma está perturbada. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas para isto vim a esta hora. Versículo 28. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia: já o tenho glorificado e outra vez o glorificarei. Versículo 29. Ora, a multidão que ali estava e que a ouvira, dizia que havia sido um trovão. Outros diziam, um anjo lhe falou. Porém, Senhor Jesus respondendo, disse: não veio esta voz por amor de mim, mas por amor de vós e nós. Agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Quem? O Senhor Jesus vai atrair todos a Ele. Então, irmãos, esse é o propósito do Senhor e a vontade do Espírito Santo de Deus. Atrair todos para o Senhor Jesus, expulsando o espírito do mundo, juízo do mundo, e atrair-nos para quem? Para aquele que tem vida eterna. Então, todo aquele que está com Cristo terá vida eterna e vencerá o mundo e vencerá o príncipe do mundo. Este é o estudo que nós trouxemos aqui para o povo de Deus, o Espírito de Deus contra o Espírito do mundo. A voz de Deus e a voz de Satanás, irmãos. Por isso que nós temos que entender quais as maiores tentações da igreja. E o Senhor Jesus, ele nos ensinou. O Senhor Jesus, ele suportou todas as tentações da terra e ele ensinou a igreja a se preparar para isso, irmãos. Este é o entendimento e nós vamos nos esforçar para trazer mais entendimento sobre este assunto. Mas até aqui, eu creio que os irmãos devem ter pegado e entendido, e nós agora vamos ficar atentos para ouvir a voz do Espírito Santo. É verdade. Amém? Amém. Glória a Deus. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Não esqueça de deixar o seu joinha, se inscreva no canal, ative o sininho, ajuda a compartilhar esse vídeo para alcançar mais pessoas e para que o canal possa crescer e alcançar essas pessoas para que elas venham também sentir essa emoção que a gente sente de passar a palavra de Deus para os irmãos. Amém? Um grande abraço, um grande beijo para todos vocês. Glória a Deus. Nós amamos todos vocês, agradecemos de todo o nosso coração para os irmãos estar se inscrevendo no canal, para os irmãos estar comentando, pelos irmãos estar entendendo a palavra do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Um beijo e até o próximo vídeo. A paz. Fiquem todos com paz. Deus. Amém.